Olá, povo de Deus, graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória, que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra de Deus, uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para a sua vida, o seu ministério, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Só a palavra de Deus pode trazer cura, trazer remédio, trazer restauração, trazer fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu trouxe para vocês uma palavra que nós já ministramos aqui na nossa igreja, culto da palavra, culto de ensinamento. E essa mensagem se chama A Saga de Abraão. E nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 22, versículo 1, e o versículo 2 apenas é suficiente para a gente nos embasar e meditar na palavra de Deus. Algumas coisas que têm me chamado muita atenção na palavra de Deus são os detalhes que a Bíblia nos fornece, que a própria Bíblia nos dá, as informações, aqueles detalhes que muitas das vezes passa despercebido quando a gente lê, quando a gente está meditando, está lendo a palavra de Deus, e muitas das vezes esses detalhes passam despercebidos, tá? Agora preste atenção, olha o que diz a palavra de Deus, muita atenção, tá? E aconteceu que depois destas coisas, tá? Aconteceu depois destas coisas, que coisas? Tá? Esse que nós vamos ver. E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Queridos, o texto, o tema é a saga de Abraão. E pelos detalhes que a gente acabou de ler, a sequência do texto do capítulo 22, terminando o capítulo 21, começando o 22, diz, aconteceu que depois destas coisas, que coisas? Todos os acontecimentos do capítulo 21. O que aconteceu antes do capítulo 22, todos os acontecimentos do capítulo 21, é o que está dizendo o texto, o início do capítulo 22, e aconteceu depois destas coisas. Por isso que o tema é a saga de Abraão. Por isso que o tema é a saga de Abraão. Entendeu? O que é saga? Saga é uma história com mais de uma parte. Saga é uma história com mais de uma parte ou repleta de incidentes. Ou repleta de incidentes. Ou seja, quando você começa a ler, estudar os personagens bíblicos, ou até mesmo na nossa vida, na sua vida, ela é uma saga. Por quê? Porque ela tem várias histórias, ela tem vários acontecimentos. Isso começou com Adão, começou com os outros personagens bíblicos e também na vida de Abraão. É uma saga, são acontecimentos, histórias que estão acontecendo, no dia a dia da pessoa. Então, olha o que a Bíblia diz,
que aconteceu depois destas coisas. Todo o capítulo 21, ele tem basicamente que 3 histórias distintas. Ele tem 3 outros acontecimentos que desenrolaram na vida de Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, que veio de uma terra distante, veio de Ur dos Caldeus, se alojou em Harã, com seu pai, com sua família, e de lá ele migrou para a terra de Canaã e ficou peregrinando na terra, obedecendo à ordem de Deus, que o propósito de Deus era dar toda aquela terra, os descendentes, a posteridade de Abraão, a possuir aquela terra. Então, todo o acontecimento do capítulo 21 é justamente isso aqui, ó. E aconteceu depois destas coisas. Depois desses acontecimentos, Deus vai pôr Abraão à prova. Então vamos lá. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai, ele ia gerar um filho na velhice. Deus conversa pessoalmente com Abraão, e visitou ele pessoalmente, fez a promessa a ele, e depois relatou a Sara o que ia acontecer. A Bíblia diz que Sara riu das coisas de Deus, da promessa de Deus. Sara não acreditou, não creu na bênção de Deus, ela riu. E até aqui no capítulo 21 ela continua rindo, ela continua não acreditando que com 100 anos de idade Abraão pudesse ser pai. Então a promessa de Deus que tinha sido feita lá atrás se cumpriu agora aqui no capítulo 21. Deus cumpre a promessa do filho, de Isaac, do filho prometido, do herdeiro, do legítimo herdeiro. Isaac nasce, Abraão está com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade. Sara ri do acontecimento. E aí Abraão vai dar uma festa, vai dar um grande banquete para celebrar a aliança, para celebrar o pacto de Deus com ele, que é a circuncisão de Isaac. Ele vai circuncidar o menino por 8 dias. E o pacto da aliança, ela vai continuar na vida de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, que é o pacto da circuncisão, da aliança com Deus. E aí Abraão está fazendo aquele banquete, aquela festa, e a Bíblia diz que Sara viu que Agar estava zombando do seu filho. Sara percebeu que Agar estava zombando do seu filho no decorrer da festa. E ela faz uma proposta a Abraão que, pelo andar das circunstâncias, deixa Abraão muito preocupado. Ela pede que aquela mãe, aquela egípcia com seu filho, se retire daquele lar, daquela casa, daquela família, que eles vão embora. Abraão fica muito triste, muito penoso com a situação, mas Deus vem e diz: obedeça aquilo que a sua esposa está pedindo. Então Abraão tem que obedecer ao mandado de Deus. Abraão prepara toda a viagem de Agar com seu filho Ismael, manda eles embora. E a Bíblia diz que eles, caminhando no deserto, acaba a comida, acaba a água. Agar coloca a criança ali para morrer e ela se afasta um pouco distante no deserto. E aí a Bíblia diz que Agar não queria ver seu filho morrer, e
menino chora. Diz que o menino chora e a Bíblia diz que Deus ouve o choro da criança e Deus envia um anjo para cuidar daquela criança, para tratar daquela criança. E eles estão no deserto, queridos. Deus faz aparecer um oásis no deserto para aquela mãe, para aquele seu filho. Eles se fortalecem com aquela água, com aquela força, com a palavra que o anjo trouxe para Agar, dizendo que o menino não ia morrer, que o menino era uma promessa de Deus também, que Deus tinha promessa na vida dele para se cumprir. E a Bíblia diz que ela vai embora e eles vão morar no deserto. E vai ser flecheiro a morar no deserto. Deus ouviu o choro da criança, guardou a criança, protegeu a criança, livrou a criança da morte. E é isso que o nosso Deus faz. Todas as situações difíceis, tudo aquilo que nós passamos ou podemos enfrentar no decorrer da nossa vida, Deus é aquele que nos protege, que nos guarda em meio às circunstâncias difíceis, em meio às lutas, em meio às dificuldades. E eu li hoje que Deus é aquele que trabalha na tormenta e na tempestade. Deus é Deus de tormenta, Deus é Deus da tempestade. Está escrito lá em Miqueias. Eu li hoje. Deus protege um menino, Deus guarda um menino, porque é uma promessa de Deus sobre ele. Se encerra esse fato, esse acontecimento. E aí a Bíblia diz que Abimeleque percebeu que Abraão era muito abençoado. Abimeleque percebe que Abraão é abençoado por Deus, é um ungido de Deus. Abimeleque é um rei filisteu. É bem provável que Abraão estivesse morando lá nesse território, e esse rei chama Abraão e faz com que Abraão prometa que não vai matá-lo, não vai destruir a sua família. Abraão jura, promete, faz ali o acordo, a aliança com Abimeleque. Eles fazem um altar. Eles faziam um altar. Abraão apresenta os sacrifícios, os animais a Deus, porque quem é de altar, quem tem sua vida no altar de Deus, não teme nada. Quem tem sua vida no altar de Deus não pode temer mal nenhum. A Bíblia diz que com aquela aliança, com aquele pacto, de Abraão com Abimeleque, ele chama aquele lugar de Berseba. Berseba. E aí Abimeleque e o seu comandante do seu exército retornam para o território dos filisteus. E o que eu acho interessante, quando eu leio a Bíblia, assim, que eu fico fascinado de ver essas coisas assim, que a Bíblia é um livro fantástico e a gente só consegue entender, compreender com a mente de Cristo, só consegue entender através do Espírito Santo, sendo espiritual. A Bíblia diz aqui no versículo 33 do capítulo 21, e plantou um bosque em Berseba.
e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E a pergunta que fica, e eu fiquei me perguntando, como é que pode um homem plantar no deserto? Como é que uma pessoa pode plantar um bosque no deserto? Loucura, né? Deserto, lugar seco, lugar quente. Como é que Abraão conseguiu plantar um bosque no deserto de Beceba? Só sendo um homem de muita fé. Porque o homem de fé, o homem de Deus, o homem espiritual, aonde ele cava da água, aonde ele planta, ele tem que colher. Aonde ele coloca a mão, Deus abençoa. Os homens de Deus, aqueles que têm sua vida no altar, aqueles que têm a dependência de Deus, aqueles que vivem o sobrenatural, o agir de Deus na sua vida. Abraão, eu entendo que Abraão planta um bosque no deserto, é porque ele é um homem de fé. É porque ele é um homem que tem visão, que tem coragem, que tem determinação. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que vai dar certo, Deus está comigo. E por que Abraão vai fazer um bosque no deserto? Ora, Abraão já está velho, eu entendo que Abraão quer descansar agora. Não está escrito na Bíblia, mas eu entendo que um oásis, bosque no deserto, um homem de fé, um homem de visão, um homem de coragem, de determinação, um homem que não olha para as circunstâncias adversas, mas olha para um Deus que é grande, que é poderoso, que é tremendo, que é sobrenatural. Olha para um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Abraão, um homem de fé, um homem determinado. Você consegue entender um homem plantando no deserto? Um homem de fé, um homem de coragem, um homem de determinação. Amém? E aí se encerra o capítulo 21 e começa o capítulo 22, que diz assim: aconteceu que depois dessas coisas, depois de todos esses acontecimentos aí que eu narrei para vocês, agora se inicia o capítulo 22 desta forma, E aconteceu que depois destas coisas que provou Deus a Abraão, Amém, queridos? Então, presta atenção. A Bíblia diz que a partir daí Deus agora vai colocar Abraão à prova. Deus pede que seu filho seja oferecido em holocausto. É isso que diz a palavra de Deus. E holocausto quer dizer queimar o sacrifício. Ou seja, Abraão teria que queimar o seu filho. O desafio aí agora é que Abraão teria que queimar o seu filho sobre o altar. Então, provação, querido. Provação no original grego, a palavra é peirasmo. É usada tanto para tentação quanto para provação. Peirasmo pode ter o significado de, primeiro, um teste ou uma prova. Segundo, uma tentativa ou uma experiência, ou uma tentação. Pode ser uma tentação. Deus está provando agora Abraão. Por que Deus está provando a Abraão? Para ver se realmente
aquilo que Abraão confia, acredita, se é realmente ainda aquilo que ele acredita que ainda ele pode, se ainda a sua fé, a sua confiança ainda está no Deus Todo-Poderoso. Porque é bem provável que Abraão tenha deixado as coisas de Deus para segundo plano. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que nós não devemos amar os nossos filhos, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É bem provável que Abraão, porque a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que Deus, ele sonda os nossos corações. Talvez Deus tenha percebido que houve uma mudança no coração de Abraão. Talvez Deus tenha percebido que tenha havido uma mudança no coração de Abraão, colocando agora Isaac em primeiro lugar e colocando Deus em segundo lugar. Por isso a prova, por isso o teste. Quem está testando Abraão é o próprio Deus, para ver a fidelidade de Abraão, para ver se realmente Abraão ainda, realmente o coração dele está no Senhor em primeiro lugar. Por isso a prova, por isso o teste. Quem está testando é Deus, não é o diabo. Quem testa é Deus, quem prova é Deus, não é Satanás. Então Deus quer ver realmente se o coração de Abraão ainda está nele, ainda está no Senhor. Porque Deus tinha enriquecido Abraão, porque Deus tinha protegido Abraão, porque Deus tinha livrado Abraão, porque Deus fez Abraão prosperar, Deus fez Abraão enriquecer, destruiu os seus inimigos, guardou sua família, sua casa, e agora Isaac nasce. Talvez Deus tenha percebido uma inversão agora. Por isso a prova, e por isso o teste. Por isso nós não devemos colocar as nossas riquezas, os nossos bens, a nossa família em primeiro lugar, e colocar Deus em primeiro lugar. Priorizar as coisas de Deus, porque Deus conhece os nossos corações. Por isso a prova, por isso o teste. Deus quer saber realmente se Abraão ainda ama o Senhor. Por isso o teste. Você não vai provar para Deus que ama com palavras, você vai provar a Deus que ama com atitudes. Ninguém prova a Deus com palavras, você prova com atitude. Então, Deus vai ver se as atitudes de Abraão são atitudes corretas agora. Deus vai perceber que as atitudes de Abraão serão ou não as atitudes corretas, para que ele possa perceber realmente se Abraão ainda está aliançado com ele. Por isso a prova, por isso o teste. Deus prova, é Deus que está provando. É um teste de fidelidade, é um teste de amor, fidelidade e amor. Até onde vai a fé de Abraão, até onde vai a confiança de Abraão no Deus Todo-Poderoso. E ele foi até o final, nós sabemos. Então, o sacrifício tem que ser apresentado no altar. E o que é o sacrifício? O sacrifício é a nossa fidelidade. É isso que Deus quer de nós, a nossa fidelidade. Deus quer realmente a nossa fidelidade com Ele, que nós sejamos fiéis a Ele até a morte. Deus quer que nós sejamos fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. É isso que diz a palavra de Deus. Ser fiel. E Abraão, nós conhecemos a história. Abraão, ele vai até o final. Porque Abraão é um homem de fé. Abraão, ele acredita de uma maneira tremenda e poderosa que algo
alguma coisa Deus poderia fazer lá na frente se ele tivesse sacrificado o seu filho. Tá? Então, é a prova, é o teste. Tá? Tiago capítulo 1, versículo 12, eu quero ler para você, para a gente encerrar. Tiago capítulo 1, rapidinho aqui para a gente encerrar. Olha o que acontece. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está vendo? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. É o teste. É o seu teste de fidelidade, é o seu teste de amor, de compromisso com Deus. Deus vai te testar da maneira que Ele achar conveniente para você. Deus vai testar você naquilo que Ele acha que deve testar. E você deve estar preparado para o teste, suportar a provação e até o final, e você no final receber a coroa da vida. Amém, queridos? O sacrifício é a fidelidade. Né? O sacrifício é a fidelidade. Amém? E as histórias da nossa vida, a nossa saga ainda continua, porque mais coisas Deus tem a acrescentar na nossa vida e no nosso ministério. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus. Fique em paz, seja feliz, em nome de Jesus. Amém?